A região frontal, ela tem uma conotação muito interessante, tá? A região frontal, ela está relacionada ao medo frontal. O que é um medo frontal? O medo frontal é o medo do enfrentamento. Quando você vivencia um estresse, sabe qual é o problema e você tem medo de enfrentar porque se sente incapaz mediante aquela situação. Eu me sinto inferior. Eu tenho medo de debater com meu marido. Eu tenho medo da prova que vai ter no final do ano. Eu tenho medo de enfrentar essa situação, seja o meu chefe. Eu tenho medo de falar em público. Tudo isso pode causar uma dor na região do osso frontal, que é exatamente esse osso aqui. Pegando essa estrutura toda aqui, ó, de lado, para você ver, ó, esse é o osso frontal. Então, o osso frontal, ele está muito relacionado com essas estruturas, tá? Então, a gente precisa entender isso, porque quando a gente fala sobre o osso frontal, a principal palavra é o medo frontal. É o medo do enfrentamento. O medo de algo que vem na sua direção. Então a gente sempre associa essa região também com um pouquinho, uma informação bem leve, lógico, tem muito mais informação, a gente vai chegar lá ainda, mas a gente associa esse osso, essa região frontal, com a ansiedade também, que é o medo antecipatório, medo do que está por vir. Então, o que está por vir? Pode ser uma conta que você tem que pagar e você não tem dinheiro para efetuar aquela compra. Pode ser uma pessoa que já te atacou e quando você vê ela, você até atravessa do outro lado da rua. Você tem medo de enfrentar ela, medo de olhar no olho daquela pessoa, medo de enfrentar um público onde você tem que dar uma palestra, medo às vezes de você que está aí assistindo esse vídeo. Eu poderia ter medo da câmera. Sabe aquela pessoa que fala super bem, mas quando liga a câmera ela trava? Isso talvez já aconteceu contigo? É um medo frontal. Um dos aspectos que faz é ativar essa região e gerar dor na região do seio frontal, do osso frontal. O que acontece? Quando a gente tem a dor no osso frontal, a dor nessa estrutura, quando está associada a uma impotência, uma incapacidade, ela ocorre durante a fase PCLA. Lembra lá da segunda lei biológica? O que é fase PCLA? Fase pós-conflito A. A fase pós-conflitólise. Pós a quebra do conflito, quando você soluciona o conflito. Então, isso é um detalhe muito importante. O que você vai fazer? Quando você vivencia uma dor na região do osso frontal, seu paciente lá está com dor na região do osso frontal. O que você vai ter que pesquisar aqui com o seu paciente? A primeira coisa que você vai ter que identificar é qual pergunta você deve fazer para ele. A pergunta é a seguinte: entre 2 horas, peraí, entre 2 horas e 8 horas, de 2 a 8 horas, após o seu paciente começar a ter o sintoma, então vamos analisar um exemplo. O paciente chega para você e fala assim: nossa, eu acordei e estava sentindo muita enxaqueca, muita dor na região da testa. Você vai puxar, naquele momento que ele começou a sentir a dor, até 8 horas para trás. Então, logo depois dele solucionar o conflito, de ter a conflitólise, a CL, a conflitólise, solucionou o conflito de quê, Denis? Um conflito de uma impotência que envolve um medo frontal. O medo de alguma coisa que vinha na minha direção e eu me sentia impotente, incapaz, tá? A gente vai entender depois qual é o conflito geral da cervical, tá? Da região crânio-cervical. Então, quando eu vivencio esse estresse, esse medo frontal, mas me sinto incapaz, eu soluciono ele. Vivenciei o estresse. Quando eu solucionei ele, 2 horas depois, até 8 horas, vão começar os sintomas. Então, se o paciente chega para você falando que tem uma dor na região do osso frontal, a primeira pergunta que você vai fazer para ele é: quando começou a dor? Ah, minha dor começou às 10 horas da manhã. Ele tem que ter solucionado alguma coisa naquela madrugada. Você vai puxar ali para trás, por volta de meia-noite, 2 horas da manhã. Ah, eu estava realmente numa festa, e aí aconteceu tal coisa, e aí chegou um assaltante, e eu tive. Ok. Ah, meu sintoma começou, era de madrugada, eu tive uma crise, era 5 horas da manhã. Você vai puxar até 8 horas para trás. O que aconteceu na noite anterior? O que aconteceu no contexto de enfrentamento, de medo frontal, de impotência, de incapacidade que envolve algo que vem na sua direção e você fica com medo, às vezes até paralisado, tá? A sensação central aqui é uma impotência, uma autodesvalorização, uma incapacidade. A gente vai entender o contexto geral, mas de um modo geral, tá? Já vou adiantar para você, vai ficar mais fácil de compreender.
tudo que envolve pescoço, que envolve a cabeça, que envolve o crânio, tudo, o contexto geral, ele vai estar relacionado à incapacidade, impotência, porém é intelectual. Tem a ver com as suas ideias. Como assim? Eu quero estudar para ser alguém na vida. Ok, uma impotência intelectual. Eu quero estudar para passar numa prova. Impotência intelectual. Quando vai sentir dor? Quando passar na prova. Porque ali foi a solução. Ah, Denis, não passei. Continua no estresse. Entrei de excedente. Ufa, agora tem dor. Mas durante esse processo, se você estiver vivendo o estresse, você vai ter sintomas de vez em quando. Quando você estiver estudando, não vai ter sintomas, porque você está ali na fase ativa. Quando você vai dormir, começa a apresentar sintomas, porque você está em vagotonia. Você sai do estresse momentaneamente, porque você precisa relaxar. E é nesse estado de relaxamento que aparecem os sintomas. Então você não solucionou, não teve a conflitólise, mas você está relaxado. Saiu um final de semana, nossa, dor demais. Enxaqueca, dor de cabeça, saí de férias. Fui viajar, dor de cabeça. Dor de cabeça pulsante, dor de cabeça latejante. É uma fase específica que envolve a região craniana de um modo geral, crânio e pescoço. Então, sempre esse contexto de impotência intelectual. Porém, a região do osso frontal da testa tem relação ainda com esse enfrentamento. Eu tenho medo de enfrentar meu marido. Eu não quero nem falar o que eu fiz, que a gente perdeu muito dinheiro agora porque eu fiz uma cagada. E se eu falar para ele, vai brigar comigo. Você está com medo de enfrentar, se sentindo incapaz intelectualmente, porque não teve uma ideia boa para resolver aquele problema e tem que pedir ajuda do marido. Uma impotência intelectual, eu não sou capaz para resolver aquele problema, não tenho ideia suficiente para persuadir aquela pessoa, para convencer aquela pessoa, e ao mesmo tempo estou com medo de enfrentar dor na região frontal, osso frontal.